Quero, nesses poucos minutos aqui, comentar com vocês sobre algumas coisas. Eu sei que todos vocês, todos nós, estamos vivendo um momento de ruptura, não previsto, ninguém previu isso, né? Ninguém se preparou para isso, ninguém tinha plano para isso. E quando eu digo ninguém, é ninguém, né? Nem igreja, nenhum pastor, nenhuma empresa, nenhum governo, nenhuma nação. E quando há um momento de ruptura, há um autor chamado Joel Barker, que eu gosto muito, bem lá de trás, que ele diz o seguinte: quando há uma ruptura, todo mundo volta ao zero. Se você, eu vou dizer um negócio aqui que é jogando contra a classe, né? Mas é igual a minha esposa diz lá em casa, é o sujo falando mal lavado. Eu sei que nós, pastores, então estou me incluindo, somos muito invejosos, né? Então, esse é um pecado que a gente luta sempre, porque você está lá numa igreja de 50 membros, você olha que tem 3.000, fala, nossa, como eu queria, tal, por que Deus não me abençoa, né? Enfim, se você não fala, você sente, né? Mas esse é o momento que nivelou todo mundo. Não tem pastor de igreja grande ou pequena, empresa grande ou pequena, organização na capital ou no interior. Uma ruptura ou uma disruptura, ela nivela todo mundo, ou seja, todo mundo volta ao zero. Por quê? Porque todo mundo tem que se reinventar. E às vezes, quem tem uma igreja ou uma organização grande, tem mais dificuldade, vai demorar mais tempo para se reinventar do que quem tem uma pequena. Por isso, todo mundo está no zero. Mas isso leva a uma outra questão. É se você tem visão para o que precisa ser feito daqui para frente. Então, como recomeçar a igreja naquilo que dá para a gente chamar assim o pós-quarentena? Nós nem acabamos a quarentena ainda, mas eu estou chamando de pós-quarentena. Como recomeçar a igreja, né, nesse ambiente onde aconteceu uma disruptura que ninguém tinha planos e ninguém estava preparado? Bom, você deve ter ouvido já centenas de coisas e todo mundo falando sobre crise e tal. Então, na verdade, eu não quero ficar falando aquelas coisas que você já sabe ou ficar, gente, aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali. Isso aí você lê no jornal e tudo bem, eu não preciso gastar tempo com isso aqui. Mas talvez a grande pergunta que a gente pode comentar um pouquinho aqui é: o que a igreja pode aprender, então, com esse momento de crise e pandemia? Como é que a gente dá os próximos passos, não só para superar a pandemia, superar a crise, mas como é que você dá os passos dentro da pandemia para liderar a crise? A gente tem um dos preletores do Summit, que é o Craig Groeschel, ele fala praticamente todos os anos no Summit, e ele tem sempre usado a expressão: nós precisamos liderar a crise. Se você não lidera, você é liderado. Seja por uma pessoa, seja por uma situação, seja por uma crise. Então, no dia a dia, eu tenho as mesmas lutas que vocês. Tem hora que eu falo, Deus, mas que caos, será que não dá para segurar um pouquinho a onda aí? Porque eu não estou aguentando, né? O ano passado a gente viveu uma crise dupla, né? Eu tive que administrar uma crise dupla, que era a crise para manter a nossa organização, a Envisionar e ajudar na CEPAL também, etc. E a gente também viveu uma crise bônus, né? Extra. Naquele auge da pandemia de junho, julho, a minha esposa tinha perdido um rim alguns anos atrás, que estava lá quietinho, e o médico falou: você só precisa tirar se um dia você tiver uma infecção. Aí o que vocês acham, né? A gente brinca na CEPAL que tem coisa que só acontece com milionário ou missionário, né? Como a gente não é milionário, então no auge da pandemia deu uma infecção. E ela teve que ir para o hospital fazer uma cirurgia de emergência e chegou a um passo de uma infecção generalizada, né? Vários médicos depois disseram: olha, eu sei que é duro matar a mulher, mas a senhora, né, tem um extra aí que... né? Aí tem hora que você fala assim: Deus, será que não dá para dar uma segurada no negócio, né? Porque não sei se eu tenho força, mas aí você lembra que Deus não manda aprovação maior do que aquilo que você tem capacidade de vencer e assim por diante.
Deixa eu só abrir a água aqui. Bom, então a grande pergunta não é porquê da crise. Se você quiser estudar Apocalipse, Daniel, Ezequiel, vá para joia, ser teólogo, faz isso e tal, mas tem algumas perguntas agora que nós não vamos conseguir responder. Então, eu sou bem prático, eu tenho meia cabeça de pastor, meia de administrador, eu sou bem prático nisso, eu não vou ficar perdendo tempo tentando responder perguntas que eu já sei que eu não vou chegar a uma resposta, a menos que o Espírito Santo me dê uma revelação. Eu vou partir para as perguntas práticas. E quando eu parto para as perguntas práticas, eu percebo que desde o início da pandemia, me parece que tem 3 palavras que quase todo pastor e todo líder de igreja está bem focado nelas. Voltar, manter, reter. Não tentei fazer nenhuma combinação bonita, eu só fui lembrando das palavras e colocando. Hoje menos, mas no início do ano passado, o que eu ouvia da grande parte dos pastores não, isso é coisa passageira, vamos voltar logo, logo, né? Não vejo a hora de voltar aos cultos, etc. Por quê? Porque a gente estava tão preso àquele sem número de atividades e agenda e calendário que a gente tinha, que eu arriscaria dizer que a gente estava viciado naquilo. Então, aquilo não tinha... existe hábito e existe vício. Hábito é uma coisa boa, vou caminhar todo dia. E existe vício. Eu vi um cara agora há pouco caminhando e fumando. Eu falei, parece que uma coisa anula a outra, né? Porque o que ele está ajudando o corpo a melhorar, ele está jogando para dentro um vício que está destruindo. Eu arriscaria dizer que a gente queria voltar porque a gente estava viciado em fazer atividades na igreja, em manter toda aquela roda girando. Qual foi o passo seguinte que a maior parte das igrejas que eu conheço fizeram? Transformar tudo que era presencial em online. Então, se existe um culpado por cansar o povo, no caso da igreja, de atividades online, somos nós mesmos. Eu tenho um pastor amigo meu que eu falei para ele, cara, eu não sei como é que você aguenta, você está 1 ano fazendo live todo dia às 10 da noite. Só que você começou com 100 pessoas e hoje tem meia dúzia. Dê graças a Deus por essa meia dúzia, porque ninguém aguenta live todo dia das 10 à meia-noite para a sua igreja. E tem vários outros fazendo isso. Por quê? Porque a gente estava viciado em atividade, então a gente não consegue parar. De outro lado, a gente queria voltar, porque a gente queria tudo como era. Então, foi a nossa tendência natural. A gente passou a enfrentar alguns problemas, ou alguns desafios, que a gente nunca tinha enfrentado. Por exemplo, preciso conviver com a minha esposa ou com o meu marido agora 24 horas por dia. Preciso conviver com os meus filhos, preciso ensinar meus filhos. A escola fechou. E não vai ter kids lá na igreja. Preciso trabalhar em casa e conjugar tudo isso. Algumas coisas, eu diria assim, elas até poderiam ser diferentes, como o trabalho, mas eu conversei com um amigo meu essa semana, que é dono de uma empresa, tem 40 colaboradores, 40 funcionários, e ele falou, eu já entreguei o prédio, ele tinha um prédio de 3 andares, não precisa mais, vai todo mundo continuar trabalhando em casa, estou dando até um bônus para o pessoal pagar internet, eletricidade, etc., mas a gente não volta. Então, algumas disrupturas, elas foram gradualmente se tornando definitivas, porque a gente descobriu que podia fazer diferente, mas foi meio na marra o negócio. Por isso, num primeiro momento, mas até hoje ainda, a gente acabou de fazer uma pesquisa e tem pelo menos uns 15 ou 20% de pastores que eu acho que eles estão em Marte, eles estão em Vênus, eles estão em algum lugar, porque eles ainda continuam dizendo, estou esperando que logo, logo volte tudo ao normal. Eu falei, eu não acredito nisso. Pastores de todas as denominações, a gente fez uma pesquisa ampla no Brasil sobre isso, igrejas pequenas, médias, grandes, cidade pequena, interior, capital, mas teve uns 15% que a nossa equipe, quando olhou a pesquisa, falou assim, esses caras estão fora de órbita.
Não vai voltar ao normal. Se eu tiver que ser o profeta que diz isso hoje para você, eu não tenho tempo para entrar nas justificativas, mas eu tenho informações suficientes e até privilegiadas de reuniões que eu tenho participado. Esses dias participei de uma reunião de um grupo de cientistas da Fiocruz que me indica o seguinte: você pode se preparar para mais 2 ou 3 anos aí de transição. Isso não é um ato, é um processo. Mas não é só no Brasil, é global. Então essa coisa do eu quero voltar, eu quero ter as atividades que eu tinha, eu quero tudo como era antes, lamento ser o profeta aqui que vai te informar, não vai dar. Qual era a segunda coisa que todo mundo queria? Manter. Eu preciso manter a estrutura, eu preciso manter, no caso das igrejas, os membros, as pessoas, eu não posso perder o pessoal, mas todo mundo sabe que todo mundo perdeu gente. Alguns ganharam, outros perderam, a maioria perdeu. Por quê? Porque o pessoal ouviu mais 50 pregadores, com todo respeito ao seu sermão, muito melhores que você e muito melhores do que eu. Aquela bolha que o pessoal da igreja vivia, acabou. Então o pessoal, eu diria assim, usando aquele velho ditado, né? O pessoal descobriu que existe vida além da sua igreja. E em alguns casos ele descobriu que essa vida era melhor do que a que ele vivia. Como qualquer ser humano, ele vai para lá. A menos que ele tenha assim, um compromisso de fidelidade que é mínimo hoje, né? Seja igreja, produto. Quando você chega no mercado, qual o produto que você compra? Não é o produto que você é fiel a vida inteira, é o produto que é mais barato, ou que tem melhor qualidade, ou coisa desse tipo. As escolhas mudaram, né? Então, manter estrutura, manter pessoas, quem ainda está preso a isso, está carregando um peso incrível. E a terceira coisa era, eu quero reter, né? Eu quero reter os líderes, eu quero reter os recursos, especialmente financeiros, porque senão não vai dar para pagar as contas. Mas, com raríssimas exceções, todo mundo perdeu. Acho que talvez em termos de negócios, o único negócio no Brasil que está crescendo, esse dia eu brinquei, né? Eu falei, queria ter uma indústria que vende álcool gel, né? Mas eu falei para a pessoa que criou um negócio desse no meio da crise. Ele falou, esquece, porque tem mais 50 que criaram, então dividiu o mercado num monte de gente, ninguém está ganhando dinheiro produzindo álcool gel. Então, quem está ganhando dinheiro? Agricultura, supermercados, motoboy, mas tem tanto também. Eu moro em Indaiatuba tinha meia dúzia, agora deve ter uns 5.000. E farmácia. Acho que são os únicos caras que estão ganhando dinheiro. Todo mundo teve que se ajustar. Então, voltar a fazer, manter o que eu tinha e reter, esquece, gente. Essas palavras, nesse momento, saíram do nosso dicionário. Bom, mas se elas saíram, quais são as palavras, então, em que a gente deveria focar? Bom, então eu quero fazer uma conexão disso com aquela estratégia simples de Jesus, ensinada para a igreja primitiva, ou para a pré-igreja primitiva, que são muito similares a tudo que nós estamos vivendo hoje. Eu não preciso ler todos os textos que eu estou me baseando, porque você sabe eles de cor e salteado, já pregou 50 vezes, não preciso fazer um estudo exegético aqui, nada disso. Eu só quero conectar o que você já sabe com o momento. Se a gente olhar para a igreja primitiva, pós-ascensão de Jesus, o que aconteceu? Eles tiveram aquele momento de boom, né? 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 e tal, que se a gente fizer uma comparação, é muito similar ao que a gente viveu no Brasil nesses últimos anos, e em várias regiões do mundo. A gente tem pesquisas na CEPAL avaliando o crescimento da igreja. Então, da década de 80 para cá, a gente cresceu a números de 7 a 10% ao ano, como igreja evangélica no Brasil. A gente não tinha mais do que 50.000 igrejas no Brasil evangélicas na década de 80, e hoje a gente tem 350.000 igrejas. A gente não tinha mais do que
7, 8% da população que era evangélica, e hoje a gente tem em números confiáveis 25, 28%, e considerando tudo quanto é igreja evangélica, até aquela da Pedra Rachada, lá do Jardim Espingarda, sei lá, qualquer nome que você queira, aí vai para uns 35, mas aí é farofada, né? Oba-oba. Considerando assim, número pé no chão, uns 25 a 28% de evangélicos a gente tem. Mas aí o que aconteceu na igreja primitiva depois desse boom? Perseguição. Quando veio a perseguição e o êxodo da igreja primitiva, a situação é exatamente igual agora, gente. Eu não vejo nenhuma diferença. Aconteceu algo que criou a disruptura. A igreja primitiva não estava preparada para isso, não tinha feito um plano estratégico para isso, dizendo assim, gente, a hora que a gente chegar a 20 mil, 30 mil aqui em Jerusalém, vai ficar só os 12 aqui, nós vamos espalhar todo mundo pelo mundo inteiro e fazer a expansão do reino. Aliás, nenhum pastor colocaria isso no seu planejamento estratégico, né? Imagina, sua igreja cresceu aqui em Sorocaba, 500 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Aí você proporia vender o templo, fechar tudo, pegar o dinheiro e investir para que todo mundo fosse para o mundo inteiro pregar o evangelho, e você recomeça com uma equipe de uns 10 ou 12 outra vez? Você está doido, ninguém faria um negócio desse. Então, o que aconteceu na igreja primitiva foi uma disruptura, muito similar à nossa aqui. Expansão, boom, disruptura, interrupção. E quando aconteceu a interrupção, vamos olhar agora as palavras inversas. Eu falei que as palavras que a gente queria era voltar, manter, reter. O que aconteceu na igreja primitiva? Ao invés de voltar, mudar. Ao invés de reter, avançar. E ao invés de manter, reinventar. Oposto. E sem muita opção. Você tem a opção de dizer assim, eu vou manter, a crise está aí fora, tal, mas eu vou manter minha igreja do jeito que ela sempre foi. Não. Você não tem essa opção. Tem leis proibindo reuniões, tem gente morrendo, enfim, você não tem como manter. Então, qual é a opção? É mudar. Agora, eu posso mudar, usando o velho ditado aí, pela dor ou pelo amor, pelo aprendizado. Por isso que eu perguntei, o que é que a gente aprende, o que é que a gente pode aprender como igreja, olhando não só o momento, mas olhando o que a igreja primitiva viveu e fez, e que lições práticas a gente tira para esse momento. Então, quando eu penso em mudar, a primeira coisa que me vem à mente, quando eu via aquela enxurrada de atividades que as igrejas tinham, a primeira coisa a mudar são exatamente as atividades. Se você ainda não se convenceu que você não vai conseguir manter todas as atividades que você tinha, pode ser que você não mude hoje, mas Deus está te dando mais uma chance hoje de cair a ficha. E eu digo isso porque eu cresci num contexto de uma igreja pequena, super ativista, depois, ao longo da vida, participei de várias igrejas, nós moramos um período em Vitória, né? Fui parte da equipe pastoral lá da PIB de Vitória. Gente, o que tinha de atividade, só a área que eu cuidava tinha 450 cargos. Você imagina cada um dessas pessoas tentando inventar uma atividade, uma coisa para fazer, etc. Não sobrava final de semana. Se o ano tivesse 700 fins de semana, não ia sobrar ainda, porque era uma briga, tinha 10 coisas acontecendo, blá, blá, blá. Mas com qual propósito, com qual objetivo? Hoje, olhando para trás, eu reconheço que tem um monte de coisa que eu fiz que não ajudaram em nada, era só para ajudar a máquina a rodar. Então, você pode discordar totalmente de mim, eu não estou dizendo para você fazer o que eu acho, o que eu penso, etc. Eu só estou comparando de que a igreja primitiva teve que mudar o seu ritmo de atividades totalmente quando veio a crise, a perseguição.
Não dá mais para ter culto no templo domingo. Não dá mais para ter reunião nem nas casas. Agora nós vamos ser espalhados pelo mundo inteiro e tudo é novo. Então, se eu era parte da igreja primitiva e fui espalhado lá para Antioquia, eu cheguei lá com a minha família e domingo não tem culto. Eu tenho que fazer o culto. Domingo não vai ter kids, não vai ter ministério infantil. Eu tenho que ensinar meus filhos, eu tenho que discipular meus filhos. Quarta-feira não vai ter culto de oração, ou seja lá o nome que você usa, etc. Eu preciso visitar um vizinho e começar a falar de Jesus para ele. Percebe que eles foram forçados a mudar tudo que eles estavam acostumados. Aqui entre nós, aí é a minha opinião, tá? Não está lá em Atos. O Ari, que me influenciou muito, Ari Veloso, ele usava a frase assim: Deus tem um senso de humor incrível, né? Eu acho que no senso de humor de Deus, ele falou assim: esse pessoal agora do século XXI não vai parar esse ritmo de atividades que eles têm. Eu vou ter que usar também a pandemia para ver se eles acordam. Que também não é nada diferente da igreja primitiva. A igreja primitiva estava ali, Deus dizendo: gente, eu quero que vocês vão para o mundo inteiro. Pessoal, o evangelho é para o mundo inteiro. E os caras ali, 3 mil, 5 mil, 20 mil, louvorzão. Nossa, que maravilha, ouvi Pedro toda semana, e João, e tal. E os caras que andaram com Jesus. Aí Deus falou assim: os caras não vão acordar, não tem jeito. Deixa eu ver o que eu uso aqui. Paulo, vai lá, espalha esse pessoal para mim, porque eles não vão conseguir enxergar do jeito que eles estão. Não é nada diferente de hoje. Deus olhou e falou: bom, já que já vai ter a pandemia, deixa eu usar isso aqui, porque Deus usa tudo para espalhar a igreja e tirar eles daquele ritmo frenético de ativismo que eles estão. Isso vai exigir, então, essa segunda palavra, que é reinventar. Como eu disse, no início todo mundo tentou fazer virtualmente o que fazia presencialmente. Então, se você tinha 3 cultos por domingo, 3 cultos online. Se tinha culto de quarta-feira, culto online na quarta-feira. Se tinha reunião, reunião online. Se tinha célula, pequeno grupo online. E eu comecei a ouvir, né, de algumas igrejas, a gente interage bastante, ou dá consultoria, ou projetos de capacitação e tal, os caras dizendo assim: Josué, não dá, eu tenho que trabalhar em casa, ajudar minha esposa, limpar o chão, fazer comida, cuidar das crianças, ensinar e ainda fazer tudo que o pastor está pedindo. Não dá, eu vou para outra igreja, eu quero só sentar e ouvir porque eu estou exaurido. Eu comecei a ouvir de muitos pastores, especialmente igrejas pequenas e médias, que perderam literalmente sua liderança por esgotamento. É a hora de reinventar. E como que a igreja primitiva se reinventou? Ela teve que olhar para a missão. Ela falou assim: aquele ritmo de atividades que a gente tinha não estava produzindo muita coisa. Mas qual foi mesmo a missão? Jesus mandou a gente fazer discípulos. Então, vamos voltar o nosso olhar para a missão? Foi o que eles fizeram. Então, em cada cidade onde eles chegaram, eles começaram a fazer discípulos. Eles começaram primeiro a discipular seus próprios filhos, porque, como eu disse, agora não tem kids, não tem ministério infantil. Então, se essas crianças não aprenderem sobre Jesus, daqui a 10 anos vai ser um caos. Então, eu preciso discipular meus filhos, mas, espera aí. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Minha igreja me preparou para discipular meus filhos? Essa pegou no estômago. Porque eu não conheço quase nenhuma igreja que tenha preparado os pais para discipular seus filhos. Quase toda a igreja diz: traga seus filhos para nós, que nós educamos eles aqui. E quase todos os pais gostaram disso, porque eles falaram, chegava lá na porta do Ministério Infantil: está aqui meu filho, por favor, ensine tudo para ele, eu quero que ele seja um excelente crente, etc. E as tias tentavam fazer isso. Agora não dá. E eu não sei quando é que vai dar. Segundo, bom, não vai ter nada para fazer domingo de manhã. Então, vamos fazer um churrasco com o nosso vizinho e começar a compartilhar nossa vida com ele?
não vai ter reunião da diretoria terça-noite, nem culto na quarta, nem célula na quinta, nem... Então, vamos chamar o pessoal para jantar na terça-noite e conversar com eles? Ou vamos chamar os amigos do trabalho, do novo negócio que a gente abriu? Percebe? Eles tiveram que olhar para a missão, sem opções. Ou parava tudo. A gente sabe que eles não pararam, eles olharam para a missão, porque quando chega lá em Atos 20, né, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Então o pessoal tinha sido preparado, e eu estava olhando essa semana aquela expressão, né, lá do início de Atos, quando fala, eles caminhavam na doutrina dos apóstolos e tal. Não era doutrina no aspecto de, ele sabe tudo sobre a doutrina batista, presbiteriana, ou seja lá qual for. Não, ele sabe tudo sobre como os apóstolos aprenderam a ser discípulos de Jesus e agora eles sabem multiplicar isso. Porque Jesus não teve doutrina denominacional, ele teve a doutrina do reino. E eu não estou dizendo que não tem que ter a denominacional, ela só tem que estar alinhada com a do reino. E ela tem que ser menos importante do que a do reino. A do reino é a mais importante, porque aqui eles foram desafiados a olhar para a missão, que era fazer discípulos. Então eu preciso me reinventar. E aí isso me possibilita o quê? Avançar. Por quê? Porque eu não vou voltar para Jerusalém, não existe chance. O Império Romano está aí, matando todo mundo, etc. Eles querem espalhar cada vez mais. E, na verdade, você já deve ter pregado isso, o Império Romano já tinha construído as estradas para haver a expansão do Evangelho. Assim, quando começou a crise, você pudesse falar com os membros da sua igreja virtualmente. Nem que tinha caminho, você tinha estradas para falar com as pessoas. Eu sei que a maioria nunca fez isso. Tiveram que aprender, tiveram que se reinventar. E como eu disse, isso vale para todo mundo. No final do ano, eu fui com o Tiago, pastor da nossa igreja lá em Dayatuba, falar numa cerimônia que a gente foi chamado, numa empresa que eu tinha trabalhado no início de carreira, né, o Laboratório Axê, lá em São Paulo. E aí falei, Tiago, eu vou com você, porque né, quero ver como é que estão as coisas e tal. E não era um culto, era uma cerimônia, né, de final de ano, onde eles chamam sempre um pastor e um padre, e aí chegamos lá, encontramos um padre bem legal de São Paulo e tal, não conhecia, só tinha ouvido falar dele, muito prazer. E aí perguntei, e aí, padre, conta a sua história. Aí ele falou que ele era um estudante de Direito, e ele um católico carismático, começou a fazer estudo bíblico com ele na faculdade, ele gostou do negócio, se tornou padre, começou a liderar uma paróquia que está cheia de jovens, então a galera dele é jovem, e aí ele falou assim, mas quando veio a crise, eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha ido para a internet, não tinha conta no Instagram, não tinha nada, e a moçada toda, e aí, padre, como é que a gente vai estudar a Bíblia agora? E você ouve a história, fala assim, gente, você não tem nem ideia do que está acontecendo nos meandros da crise, do que Deus está fazendo, porque esse cara, o discurso dele, o que ele falou lá, eu diria assim, que é melhor do que metade dos sermões de pastor que eu já ouvi. O cara consistente na Bíblia, ele pode ter lá as coisas da Igreja Católica e tal, mas a gente também tem os nossos santos.
pastor e perguntar: pastor, qual a interpretação desse texto aqui? Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso me preparar para ensinar os outros, eu preciso pegar tudo que eu já aprendi para multiplicar isso. Senão não acontece transformação, mas o que a gente vê no livro de Atos é que houve transformação. Então, se houve transformação, a gente parte de 3 pressupostos. Primeiro, a igreja primitiva, os apóstolos e a igreja primitiva treinou as famílias para esse momento. Senão eles teriam fracassado. Segundo, eles treinaram e multiplicaram líderes. E aí perceba que tem algumas coisas que são... Eu comecei a listar essa semana, eu falei, gente, mas é igual. Se a gente estivesse vivendo no ano 30 ou 50 depois de Cristo, eu podia fazer a mesma palestra para o grupo de líderes que estavam plantando igrejas na época, eu posso fazer hoje 2020 anos depois, ou 2000 anos depois. O que aconteceu com a igreja primitiva que também acontece agora? Bom, em termos de mudança, eles foram do templo para as casas, mas não para as casas no sentido de Atos 2, que estava todo mundo ali na mesma cidade. Eles foram para as casas em milhares de cidades e vilas do mundo inteiro. Não tinha mais reunião no templo. Até que igrejas surgiram nessas cidades e começou novamente a ter as atividades. Eles foram de uma cidade para várias cidades. Provocativo agora, tá? Sem ser sarcástico. Eu tenho sempre assim uma visão mais futurista, estrategista e tal. Aquele seu conceito, nosso conceito de membresia, gente, acabou. Você pode jogar aquelas regras fora e mudar. E isso não é só para batista, é para qualquer denominação. Você vai ter membro local presencial, você vai ter membro local virtual, vai ter membro não local virtual. Mas, gente, isso não é novo. Só tem as pessoas que não enxergaram. E aí eu vou me reportar novamente ao Ari, porque realmente ele era um cara adiante do tempo. Há 20 anos atrás, quando eu era parte da equipe pastoral, quase 20, 18, 19 anos atrás, quando eu era parte da equipe pastoral lá da igreja do Morumbi, a igreja do Morumbi foi a primeira igreja no Brasil a transmitir culto. Há 18 ou 19 anos atrás. Pensa bem. A gente tinha acabado de inventar o celular, poucos anos tinha o celular. A gente não conseguia fazer transmissão online, a igreja mantinha um TI, a gente brincava, né? Técnico de informática. Ele gravava o culto naquelas fitas de VHS, domingo, a gente tinha que ter toda uma preparação, quarta-feira o sermão já tinha que estar pronto para ter os PowerPoints, né, para transmissão, etc. Ele gravava o culto no domingo, ele trabalhava de domingo para segunda, a madrugada inteira, editando aquilo, para na segunda de manhã postar no nosso site o culto de domingo. A gente tinha, na época, 5.000 pessoas, 3 cultos de 1.500, 1.700 no domingo, igual. Não cabia todo mundo, então 3 cultos iguais. E a gente chegou a ter 10.000 pessoas que assistiram o sermão durante a semana. Eu pregava no domingo na igreja, ou qualquer pastor, eu pregava no domingo na igreja, se eu viajasse segunda-feira, alguma coisa para Cepal, chegasse lá em Manaus, ou no Acre, ou no Rio Grande do Sul, alguém dizia, nossa, eu vi seu sermão ontem. Ou hoje, né? Há quase 20 anos atrás, a gente já dizia na equipe pastoral, a gente tem uma igreja presencial e a gente tem uma igreja virtual. A gente já estava começando a ter esse fenômeno dos 100 igreja, mas muitos dos 100 igreja, eles não estão sem igreja. Eles estavam conectados e estão conectados virtualmente a alguma igreja. A gente tinha um pequeno grupo de estudo bíblico no Japão. Os caras estavam numa cidade que não tinha igreja. Eles assistiam o sermão do Morumbi toda semana e faziam um pequeno grupo na terça-feira para rever o sermão e discutir e aplicar. E a gente mandava material para eles no Japão uma vez por mês. Mas eu estou falando de quase 20 anos atrás. Imagina o que mudou em 20 anos. Do ponto de vista de
avanço tecnológico, etc. Então, quem enxergou isso antes, o John Maxwell tem uma palestra que ele fez no Summit do ano passado, muito interessante, que ele fala que quem viu mais e quem viu antes não está sofrendo nessa crise, não está sofrendo como os outros, ele está simplesmente começando a adequar. Quando a pandemia começou, eu ajudei no processo de plantação, fundação da nossa igreja lá em Indaiatuba. Hoje eu nem faço parte da liderança, eu só sou mentor. Ali, eu chamei o pessoal, transmitir essa reunião de hoje aqui. Se você fala para alguém, que não vai poder estar aqui, eu vou transmitir a reunião, o cara está sintonizado, ele vai ver eu aqui, de vez em quando vai ver vocês, etc. Agora, você quer fazer um culto online, é outra coisa. Então, depois de algumas semanas, caiu a ficha para o pessoal, e o pessoal disse, esquece, não vamos lá para a plataforma, para o pessoal ver tudo aquilo vazio, dá aquele down, né? E o pastor sobe lá e prega como se estivesse falando para 5.000 pessoas. Não, nós temos que fazer um negócio mais intimista, senta aqui na cadeira, o outro toca o violão ali, e talvez tem domingo que nem vai ter música, né? Não vai ter o ritual. Tem que ser muito mais objetivo, ao invés de você pregar 1 hora, você fala 15 minutos, enfim... Não vou dar aula para vocês aqui, né? Até porque ninguém nem sabe direito ainda tudo isso, né? Nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Mas percebe o que significa mudar? A igreja primitiva saiu de uma grande reunião para reuniões pequenas. A igreja primitiva saiu de uma pregação pública para o discipulado. Eu saí de Jerusalém e fui lá para Antioquia. Se eu quiser alugar um salão, começar um culto domingo, etc., não vai ter ninguém, vai ter eu e minha família. Ou talvez vai ter alguém lá que me conheceu e quer estar lá e tal, mas percebe como a gente sempre quer repetir os modelos? Essa semana eu estava num grupo que existe de empresários cristãos e o tema era esse, como é que a gente pode ser missional, e aí eu acrescentei, sem ser pastor. Falei, vocês são empresários cristãos. Porque eu comecei a perceber, depois de umas 2 ou 3 conversas com esse grupo, que eles queriam fazer diferença para os seus empregados, fornecedores, sociedade, etc. Mas o que eles aprenderam? Falei para eles, vocês aprenderam a fazer culto, escola bíblica, pequeno grupo, acampamento, congresso. Aí um deles já tinha construído uma capela lá na empresa para ter culto toda semana com os funcionários. Eu disse, esquece isso, não é para isso que você vai enjoar o pessoal. Mas o que eu posso fazer? Criar um departamento de aconselhamento? Todas as ideias que eles tinham a ver com repetir o modelo da igreja na empresa. Eu falei, essa é a hora que vocês mais podem influenciar. Primeiro, ajude seus funcionários a trabalhar os valores que eles têm para esse momento. Ajude eles a lapidar as famílias, porque a maior tensão que eles estão vivendo agora são nas famílias. Ajude eles a encontrar a missão de vida nesse momento de crise, porque eles vão chegar a Jesus com isso. Crie processos para eles trabalharem a conexão entre o que eles são e o que vocês fazem na empresa, com os valores do reino. Ajude eles a ter uma perspectiva diferente sobre como lidar com o dinheiro nesse momento. Percebe? Tudo isso é processo. Não é culto, não é grupo de estudo bíblico, não é classe, não é botar um capelão na empresa. Porque é aquilo que a gente sabe. Mas da mesma forma, se a gente olha para a igreja primitiva, percebam só, eu vou ler na perspectiva da igreja primitiva, mas eu queria que vocês olhassem da perspectiva de 2021. Do templo para as casas, de uma cidade para várias cidades, de uma grande reunião para reuniões pequenas, de uma pregação pública para o discipulado. Alguma diferença? Gente, o que nós estamos vivendo é novo do ponto de vista de ser uma pandemia, mas não é novo do ponto de vista de crises que Deus já deixou registrado na Bíblia, que a igreja viveu no início, e que é só a gente tirar as lições para hoje. Bom, nesse caso a igreja primitiva então mudou e começou a se reinventar.
Qual foi a reinvenção? De ajuntamento de atividades para a essência da missão. Essa foi a maior reinvenção da igreja primitiva. De ajuntamento ou reuniões para a essência da missão, que é fazer discípulos. De mandar os filhos para o ministério infantil para discipular os filhos. De convidar o amigo para ir no culto para discipular o amigo e os vizinhos. Provavelmente eles tinham sido preparados para isso antes da dispersão. E se tem uma falha que todos nós cometemos, e eu me incluo nisso, é que nós não preparamos a igreja para esse momento. Você vai dizer, mas a gente não sabia. Sim, mas a missão era a mesma. A missão não mudou. Ao invés de oferecer simplesmente um excelente ministério infantil na igreja, a gente devia ter preparado os pais para discipular seus filhos. E a igreja é o plus. Eu lembro que quando eu descobri isso, há cerca de uns 20 e poucos anos atrás, quando eu estava lá em Vitória ainda, a gente demorou um ano e a gente criou uma revolução no Ministério com Crianças na igreja. A gente falou assim, os pais ensinam, educam, a igreja assessora. Os pais discipulam, a igreja treina os pais para discipular seus filhos e dá um suporte para isso. A maioria não fez a lição de casa, mas é a hora. Os pais das crianças da sua igreja estão desesperados em casa, esperando o que a igreja vai ensinar a eles para discipular os filhos. Eu não estou pastoreando hoje, minha atividade é outra, é ajudar pessoas como vocês e outros. Mas se eu estivesse no seu lugar, e já tive por 15 anos pelo menos, eu não me preocuparia quando é que vai voltar o ministério infantil. Sinceramente. Eu chamaria aquela turma e diria, gente, primeiro, quero discipular vocês. Provavelmente ninguém ali foi discipulado, porque a nossa geração e as anteriores não foram discipuladas. Então, não fiquem preocupados, né, no que vocês vão fazer. Eu vou discipular vocês. Para quê? Para que vocês depois discipulem os pais. Nós, como igreja, discipulemos os pais. E ajudemos os pais a criar ferramentas para discipular seus filhos. É o que eu faria. Foi o que a igreja primitiva fez. Ao invés de querer que o pessoal participe de todos os cultos, atividades online, reuniões, aí eu cancelaria 80% delas. E os 20% de atividades que eu promoveria na igreja seria como que a gente equipa as pessoas ou discipula as pessoas para que elas tenham primeiro uma atitude diferente nesse momento de crise nas suas famílias, empregos, etc., e depois para que elas discipulem outras. Ousadamente aqui eu diria, sua igreja vai crescer exponencialmente nos próximos anos, se você fizer a tarefa de casa agora. Eu não me preocuparia com quantas pessoas vai ter no culto nos próximos 2 ou 3 anos, eu não me preocuparia se vai ter todos os ministérios ou departamentos funcionando. Sabe aqueles que você já estava meia boca, você estava querendo acabar, agora, a hora é agora, você tem a desculpa da pandemia, né? Acaba com tudo que precisa acabar, muda o que precisa mudar, reinventa o que precisa reinventar, porque você tem a grande desculpa que Deus te deu, que é a pandemia. Irmãos, não vai dar por causa da pandemia, né? Não estou dizendo para você mentir, não é nada disso, mas momentos desse tipo eu tenho aprendido que são ótimos para essas coisas que são sensíveis, não dava para mudar, porque aquele ministério é do irmão tal, faz 30 anos que ele faz, etc. E se parar, o irmão vai até morrer, mas o irmão não dá agora, então... Já vivi N situações assim, especialmente lá em Vitória, que era uma igreja centenária, você pode ter ideia disso. Então, é do ajuntamento para a essência da missão, do ministério Kids para o discipulado dos filhos, e de uma multiplicidade de reuniões e atividades para o discipulado dos amigos e vizinhos. Foi assim que a igreja primitiva se reinventou. E aí ela pôde avançar, que é a última coisa que eu quero fechar aqui. Aí vai pegar mais agora, um pouquinho pesado, tá?
O Ari Veloso sempre falava assim, vamos enfiar na faca devagar e tal, né, para não doer tanto. Qual foi uma grande estratégia da igreja primitiva? De uma liderança descentralizada para uma liderança pulverizada. Tem um indiano que a gente trouxe uma vez na CEPAL para falar, Samuel Kamaleson, talvez alguém lembre dele. Quando ele queria enfatizar bem alguma coisa, ele tinha um vozeirão, ele dizia, pastor. Então quero usar a paráfrase agora, dizer, pastor, Deus te tirou do púlpito desse momento. Mas a frase seria, Deus te tirou do pedestal. Aquela estrela que você era, o anjo da igreja, né? Tudo dependia de você, se você não fizer, não vai acontecer. Deus está te dando a grande chance de treinar a liderança para pulverizar. Seu maior papel agora é cumprir Efésios 4. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para capacitar os santos. Para quê? Para que eles trabalhem. Para quê? Para que a igreja cresça. Agora vamos ler o texto de trás para frente. A igreja não está crescendo. Por quê? Porque os santos não estão trabalhando. Por quê? Porque eles não foram capacitados. Por quem? Pelos pastores, apóstolos, evangelistas e mestres. Seu grande papel agora é cumprir Efésios 4 e direcionar o pessoal para Mateus 28. A igreja primitiva viveu de uma transformação local para uma global. É exatamente o que a gente está vivendo. Aquela lojinha que vende roupa ali na esquina, o concorrente dela não é mais a lojinha dessa rua. O concorrente dela está lá na China, está na Rússia, está nos Estados Unidos, está no Canadá. O concorrente, não existe concorrência, né? Mas entre aspas, o concorrente da sua igreja não é a igreja do outro bairro que vai pegar seu membro. Se os jovens da sua igreja falam inglês, o seu concorrente está lá na Austrália agora, chama Hillsong. Mas esses jovens estão perto de você. A Hillsong não vai poder discipulá-los, não vai poder ajudá-los na crise, não vai poder orientá-los no seu casamento, ou como eles podem ser profissionais transformadores na sociedade. Só você pode fazer isso. Só vocês, como igreja, podem fazer isso, localmente. Mas perceba que a sua influência também pode ser global. Você também pode concorrer com a igreja que está lá na Nova Zelândia. Por quê? Porque se um brasileiro mudar para lá e arranjar um grupo de amigos lá, ele pode assistir o culto da sua igreja e você pode pastoreá-los virtualmente. Qual foi o lugar que você mais teve nesses últimos 11 meses? Na frente da tela do computador. Você pode simplesmente repetir o padrão que você vinha fazendo, eu quero transferir o que eu pregava no culto para cá. Ou você pode criar um novo padrão e dizer, ok, meu querido, o que você está precisando? Que era a pergunta que Jesus fazia para todo mundo. Antes de todos os milagres na Bíblia, foi essa sempre a mesma pergunta. O que é que você quer? O que é que você precisa? Como eu posso te ajudar? E a igreja primitiva saiu de controle para crescimento. O Craig Rochelle diz que essas duas palavras não se combinam, elas são antídotos quase. Se você quer controlar, você não cresce. Se você quer crescer, você não controla. Você controla a essência. É como o nascedouro da fonte, o nascedouro do rio. Aquela água, se for boa, ela é transmitida para o rio inteiro. Mas se for ruim, ela também estraga o rio inteiro. Isso é o que você deve se preocupar em controlar. O que é que você vai ensinar para os pais para eles discipularem os filhos? O que é que você vai ensinar para os líderes para eles se multiplicarem? Como você vai treinar os membros da sua igreja para discipularem? Que tipo de ferramentas e material e recursos você vai prover para eles? Só isso. E para não parecer que isso é teórico, todos nós estamos vivendo isso em todos os níveis, e aqui sem qualquer
sem querer exibir ou coisa desse tipo, eu quero compartilhar um exemplo que está acontecendo hoje. Hoje é o primeiro summit da nossa temporada, que começa hoje e vai até julho, no Brasil. Eu estou aqui com vocês. A nossa equipe está lá trabalhando. Eu passei no escritório antes de vir para cá, no estúdio que a gente tem, orei com eles, falei, gente, Deus abençoe vocês, eu confio em vocês, eu sei que vocês vão fazer o melhor, vocês se prepararam esses meses todos para isso. Começou o campeonato, hoje é o primeiro jogo, já vamos partir para cima e vamos ganhar o primeiro jogo. E eles disseram, joia Josué, obrigado, Deus te abençoe lá em Sorocaba, vá tranquilo, não precisa passar aqui na volta, se a gente precisar, a gente sabe seu celular para falar alguma coisa. E eu estou aqui, tranquilo. Mas eu fiz a tarefa de casa antes. Tem anos que a gente vem trabalhando e treinando e equipando e delegando e acerta e erra. Eles vão fazer exatamente do jeito que eu faria? Não. Mas eles vão fazer do melhor jeito que a gente pode fazer. Eu diria que essa é a tarefa de casa agora, para a gente que é pastor, para vocês especialmente que estão na frente de batalha como pastor. E percebam que se a gente olhar mais um exemplo da igreja primitiva, quando a igreja avançou e ela precisava chegar aos gentios, a experiência controle e crescimento aconteceu com Pedro, para quem Jesus falou, sobre vocês eu vou construir a igreja. Deus falou que tipo de igreja ele queria para Pedro, que era alcance os gentios, lá na visão de Jope. Pedro estava quietinho lá, cuidando da igreja para os judeus, mas Deus trouxe a questão, o incômodo da igreja para os gentios, para ele. Pedro precisou mudar, além dos limites que ele conhecia, tanto que num primeiro momento, você lembra que Pedro falou para Deus, não Senhor, isso aqui é imundo, eu jamais vou fazer isso. Lembra dos jamais que você já falou? Eu vou mencionar uns práticos já para você entender isso. Pedro não tinha como barganhar com Deus para cumprir a missão. Deus estava falando, Pedro, igreja não é só clube do bolinha, não é só para judeu, não é só para homem. Eu quero igreja para russo, chinês, brasileiro. Aí quando Deus falou brasileiro, não, Senhor, brasileiro não. Aquele povo fala alto demais, conta piada, dá risada, vai ser uma bagunça a igreja. Deus falou, não, mas eu quero a igreja para todo mundo. E se você não quebrar seus paradigmas, a igreja não vai avançar. Então esquece controle, controle é comigo, você só se preocupa com crescimento. E a pergunta aqui seria, que mudança você precisa fazer para implementar a missão de Deus? E trazendo para esse momento de crise, eu sei, e eu também sinto a mesma coisa em alguns momentos, que algumas horas você não acredita que você possa fazer algo significativo. Você diz, minha igrejinha lá vai fechar, está quebrando, o povo foi embora, eu perdi os líderes, o que eu faço? Eu não sei falar para a câmera, eu não sei usar a internet. Quando você acredita que nada significativo pode acontecer por meio de você, isso diz mais a respeito do que você acredita de Deus do que de você mesmo. Deixa eu repetir para você entender isso aqui, que é muito importante. Quando você acredita que nada significativo pode acontecer por meio de você, você está dizendo que isso diz mais, na verdade, a respeito do que você acredita de Deus do que de você mesmo. Se você se sente fraco, limitado, comum, você é o melhor material por meio do qual Deus pode agir nesse momento. Porque aqueles que acham que vão resolver a crise são arrogantes, petulantes, nariz empinado, salto alto, e provavelmente nada vai acontecer por meio deles. No entanto, pessoas como Pedro, Paulo, Moisés e tantos outros, eles tiveram que mudar, se tornar vulneráveis, confiantes, resilientes e se adaptar ao novo momento. A crise não estava na agenda de nenhum deles. Eu sei que a sua igreja já mudou. Eu vou dizer em que ela mudou.
Antes da pandemia, chegue qualquer hora. Depois da pandemia, marque no aplicativo e chegue cedo. Antes da pandemia, não precisa nem avisar que você vai vir. Depois da pandemia, só venha se tiver agendado. Antes da pandemia, vista sua melhor roupa para vir à casa do Senhor. Agora, vista qualquer coisa, mas não esqueça a máscara. Antes da pandemia, proibida a entrada de bebidas alcoólicas. Depois da pandemia, nós disponibilizamos álcool para todos. Antes da pandemia, não saia sem dar 10 abraços. Depois da pandemia, não abrace ninguém, não toque ninguém. Antes da pandemia, cumprimente os visitantes. Depois da pandemia, não toque ninguém. Antes da pandemia, você é um pecador se você não trouxer os dízimos aqui no altar para entregar para os diáconos e eles orarem, etc. Depois da pandemia, faça um DOC, um PIX, use qualquer meio eletrônico para a nossa igreja não parar de receber suas ofertas. Lembra que várias dessas coisas você diz, nunca nossa igreja mudará isso. Mas você teve que mudar por decreto, por pressão, por necessidade. Agora, essas mudanças são mínimas. As mudanças mais importantes podem acontecer agora. Elas não vão acontecer por decreto. Elas vão acontecer pelo Espírito Santo convencendo você de que é hora de mudar. Não mudar, entenda que a mudança implica mudar o como, sem mudar o porquê. O nosso porquê é o mesmo, a missão de Deus é a mesma. A igreja primitiva teve que fazer essas mudanças da forma, do como, mas ela não mudou a essência. E é preciso coragem para mudar o como. A má notícia é que quem já tinha algum problema tem grandes chances de quebrar nesse momento, em todos os segmentos. Uma igreja pode fechar, a igreja de Jesus não vai fechar, mas sua igreja pode fechar se ela não tirar aquelas coisas que estavam debaixo do tapete, que você não estava fazendo, e passar a fazer. Uma grande empresa, uma pequena empresa, então você deve ter visto lá a lojinha de roupa ou o botequim do seu Manuel que fechou na sua cidade ou no seu bairro. Mas a Hertz, a maior locadora de carros do mundo nos Estados Unidos, ou a Victoria's Secret, quebraram. A Hertz tem 500 mil de carros para alugar, só que ela tem 17 bilhões de dólares de dívida. Não estava nada diferente de vender o almoço para pagar a janta. Ela quebrou. Então percebe que qualquer organização que tinha umas coisas ali debaixo do tapete, que você diz, não, vamos administrando, vamos deixando, não dá agora. Ou você enfrenta isso, ou você fecha, você para, você quebra. Como eu disse, a igreja de Jesus não vai quebrar, muito pelo contrário, ela vai crescer muito mais. Mas a sua igreja, se não fizer a lição de casa, ela pode fechar. Então, não fique preso ao que foi, mas coloque energia no que nunca foi, no que nunca aconteceu. No discipulado que talvez você nunca fez com as pessoas, no treinamento dos pais para discipular os filhos que você nunca fez e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, nós como líderes plantamos sementes. Efésios 4 é plantar sementes. E se você plantar as sementes certas agora, vai nascer, vai crescer, vai frutificar. O resultado da igreja primitiva é esse. A igreja foi para o mundo inteiro e aqueles que transtornaram o mundo chegaram em todos os lugares. Paulo se transformou de perseguidor em perseguido, de matador em missionário. Dá para você acreditar num negócio desse? Dá para você acreditar nas pessoas que você nem imagina que vão se converter pela ação da sua igreja, que vão se transformar em apóstolos Paulo desse tempo, ou Pedro, ou qualquer outro.
Dá para você imaginar o desafio que a gente tem da nova geração? Gente, eu trabalhei com nova geração, mas a nossa equipe vem acompanhando nos últimos anos muita coisa sobre nova geração. Aquela igreja que a gente fazia não ia alcançar a nova geração. Eu acho que se tem uma outra coisa que eu diria sobre a crise, assim, Deus falou, eu vou perder a nova geração, eu preciso mudar essa igreja a fórceps para olhar para a nova geração. A gente não ia alcançar eles com esses cultos que a gente faz, com os ministérios que a gente tem, porque é outra cabeça. Nós nunca tivemos uma geração como essa nesse tempo para ser alcançada. E é para eles que a gente precisa passar o bastão. Você percebe? Alguém falou no início ali atrás, eu estava conversando, que rasgou o planejamento e jogou fora. Eu sugiro que você faça isso. Eu rasguei o meu, joguei fora. A gente já teve 4 versões de planejamento nesses últimos 9 meses. Eu não perdi a missão, eu não perdi o foco, mas o Andy Stanley diz que a missão não muda, o que mudam são os planos, a metodologia, a forma como a gente faz. Eu diria que não existe um tempo tão propício como esse, uma oportunidade tão grande como essa de cumprir a missão de Deus, desde que a gente descubra novas formas, como a igreja primitiva teve que fazer. A gente vai colher proporcionalmente muito mais frutos que a igreja primitiva, porque tem muito mais gente no mundo hoje, se a gente fizer a lição de casa. Bom, para não ficar só no desafio, eu sempre gosto de dar alguns recursos práticos. Também aprendi isso com o Ari. Ele falou, Batuta, não adianta você vai lá, desafia o pessoal vai para casa, e agora, o que eu faço? Então não tem também uma receita de bolo, mas tem 2 coisas que eu quero apresentar aqui antes de orar com vocês. Primeiro, na saída vocês vão receber um folder que tem algumas soluções que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos anos sobre como capacitar líderes, sobre como discipular, como criar processos de discipulado na igreja, etc. Mas tem 3 livros que eu queria sugerir para vocês. O primeiro é esse aqui, chamado Igreja Simples. Talvez alguns conheçam, mas eu sugeriria para você assim, você pode empurrar tudo que você tem e pôr ele na frente para ler, porque ele é tão atual quanto no tempo que ele foi escrito há 10 anos atrás, e ele não é nenhum novo método de igreja, né? O significado de igreja simples aqui é esse mesmo, é a igreja simples. Como é que eu faço uma igreja retornando ao processo de Deus para fazer discípulos? Ele vai ser chocante. Todo mundo que começa a ler, liga para mim, eu não consegui parar de ler, em 3 dias eu li o livro e tal. Então, primeira sugestão. Está lá atrás. Eu trouxe para quem quiser, e se você não tiver como comprar hoje, tira a foto lá, daí no nosso site tem. Segundo livro é esse aqui, Intensa e Envolvente, do Andy Stanley. Eu conheço a igreja do Andy Stanley, a gente tem parceria, nossa igreja, em visionar com eles e tal. Não é só pelo número, só pelo gigantismo da igreja, mas pela simplicidade. A igreja do Andy Stanley é uma das que foi parte da pesquisa desse livro. Então aqui é o resultado da pesquisa feita sobre como uma igreja pode ser simples, aqui é a prática, tá? Esse livro saiu recentemente e ele traz princípios muito valiosos para você. E o terceiro foi um material que eu fiz chamado Simplesmente Líder, que tem muito do que eu falei aqui hoje para vocês, e ele trabalha os princípios da igreja primitiva aplicados pelos líderes. Eu passei, junto com mais alguns, uns 10 anos mais ou menos, estudando o livro de Atos da seguinte perspectiva: o que Jesus ensinou para os 12, eles praticaram como líderes na implantação da igreja primitiva? Então, foram as conclusões, olhando para o livro de Atos, né, não é um comentário bíblico, não é nada disso, é assim, as conclusões do que os caras que foram treinados por Jesus fizeram na igreja primitiva, que serve como uma receita, não receita de bolo, né, mas um caminho para você pensar no desenvolvimento dos seus líderes. Então, leia pelo menos um. Eu te desafio fortemente, pelo menos um. Se você ler os 3 e não mudar nada, abre um negócio, vai fazer qualquer outra coisa, porque é impossível você não ler isso aqui e mudar. A segunda coisa bem prática que eu quero oferecer para vocês pensarem, aí eu deixo depois a conversa com o Jadre e o pessoal, é o seguinte:
nos últimos meses, teve aquele primeiro momento, assim, desespero, meu Deus, o que eu faço? E agora está todo mundo naquela, bom, qual o passo prático que eu posso dar? E uma das coisas que a gente já vinha fazendo na nossa equipe ao longo dos anos era ajudar igrejas que queiram implantar um processo de discipulado. Não é currículo, não é material, não é nada disso. Como é que você pega um grupo de pessoas, começa a passar a visão de discipulado para eles, e depois você começa a levar eles a praticarem o discipulado, e depois você pensa numa forma de aquilo se multiplicar para toda a igreja, e depois para toda a cidade, etc. Eu até tinha separado um vídeo para passar para vocês, mas a claridade aqui não vai permitir. Eu mando, é um vídeo de uns 2, 3 minutos, eu mando para o Jader, ele vai compartilhar com vocês. Tá? Posso compartilhar isso aqui também, tá? Para vocês usarem como ferramenta. Mas é uma igreja aqui próxima, em Jundiaí, que há cerca de uns 8 ou 10 anos atrás, a gente começou a ajudar, foi uma das primeiras que a gente até usou de cobaia nesse processo. Era uma igreja que tinha tido já uns 600, 700 membros, e nesse momento estava bem fraca, depois de 20 anos assim, decaindo, e a gente começou lá com umas 8 ou 10 pessoas, ajudar eles a entenderem o que era a visão de discipulado bíblica, como alinha isso com todo mundo, como que depois eu começo a praticar isso, aí você escolhe o jeito, se é 1 a 1, se é mini grupo, se é grupo, não tem uma receita certa, tá? O importante que a gente trabalha é a essência, e essa igreja nos últimos anos teve um tremendo crescimento só por conta do discipulado. Eu aprendi isso também com Ari Veloso, porque a igreja do Morumbi, se alguém conhece, que chegou a 5, 6 mil membros nos últimos anos, ela começou com 8 pessoas na casa do Ari Veloso. E por muitos anos o Ari não estava preocupado em arranjar um salão, em ter banda, em ter pregação e tal. Ele foi discipulando pessoas. Eu participei da equipe pastoral da igreja do Morumbi por quase 10 anos, e o que a gente fazia era isso. Equipar pessoas para discipular outras, para multiplicar. Alguns desses discípulos vão se tornar líderes, a gente equipa os líderes e assim a coisa vai embora. E para finalizar, uma última historinha. Eu nunca esqueço um dia que eu fui visitar, eu e a Raquel fomos jantar com um casal da igreja e depois de jantar e tal, a esposa falou assim, Josué, na verdade, eu chamei você aqui hoje porque eu preciso confessar um negócio. Eu falei, meu Deus, será que eles estão com problema no casamento e tal? Né? Você já pensa logo o pior, né? A gente é pecador mesmo. Né? Ela falou assim, a gente tem um pequeno grupo aqui em casa, clandestino. Mas como assim, clandestino? Não está lá na sua lista da igreja. E vocês fazem o quê? A gente estuda a Bíblia, discipula o pessoal, são amigos da minha empresa e amigos da empresa do meu marido. E sabe o que eu comecei a descobrir? Que a gente tinha, acho que uns 50 grupos clandestinos na igreja. Fruto de 2 coisas muito simples. A gente ensinava as pessoas a fazer aquilo. Você aprendeu? Joia. Você entendeu o que é discipulado? Como é ser discípulo de Jesus? Tá. Agora está aqui, algumas ferramentas. Vai lá e começa a multiplicar. E segundo, o Ari, todo domingo, falava, gente, se você vai comprar uma casa nova, apartamento novo, quarto pequeno, cozinha pequena, sala grande, você precisa levar seus amigos para sua casa para ensinar a Bíblia para eles. E o pessoal fez. Não foi falar uma vez. Eu ouvia isso toda semana. Eu também comecei a falar. E a gente equipava as pessoas para isso. Então, gente, eu posso assinar embaixo dizendo, funciona. Por experiência própria, por ajudar outros nesse processo, teria centenas de igrejas de todo tipo de denominação que eu poderia mencionar para vocês que estão fazendo isso e funciona. Não é uma fórmula, não é um método, não é nada disso. É simplesmente equipar as pessoas e alinhar a sua igreja para fazer discípulos. Então, se vocês entenderem que isso é útil, uma coisa que começou a surgir naturalmente nos últimos meses, é um grupo de pastores falar assim, dá para fazer isso aqui com a gente? Porque a gente não consegue ir em todas as igrejas, mas a gente pode equipar você para fazer isso. E a gente tem feito isso.
Então, a gente pode marcar, tem um processo que a gente usa, um processo que dura pelo menos um ano, isso não é um negócio, um curso de final de semana, não é nada disso, tá? É um processo, vai ter tarefa de casa para você fazer lá com o seu pessoal, você traz uma meia dúzia, porque você sozinho não vai conseguir, a gente vai treinando, dando as ferramentas, etc., e você pode implantar isso na sua igreja. Então, se for útil essa ferramenta, depois o Jader conversa aí com vocês e eu posso mandar algo escrito para vocês entenderem o processo todo, e aí pode ser algo útil, tá? A partir de outras experiências. Deixa eu orar, mas eu vou falar a oração antes. Se você não gostar, você pode sair antes, sem problema, continuamos amigos, tá? Ou você não diz amém no final. Eu vou orar para Deus apertar você na parede, de todo o coração, para você não continuar a ser aquele pastor que você era, nem manter aquela igreja que você mantinha daquele jeito. Eu não estou dizendo que ela estava certa ou errada, eu só estou dizendo que ela precisa ser diferente agora, baseado na experiência da igreja primitiva. E eu quero orar para Deus te dar também graça, levantar líderes, levantar pessoas que te ajudem nessa reconstrução, e orar para que a gente possa ouvir falar sobre a sua história, para que seja uma história de impacto e transformação no lugar onde você está. Pai, obrigado por esses meus irmãos e irmãs aqui, obrigado pela vida deles, o chamado deles, a dedicação deles. Eu sei que eles têm anos e anos se dedicando e dando todo suor e lágrimas no lugar onde eles estão. Mas eu quero te pedir, ó Deus, com todo amor e graça, que o Senhor realmente aperte eles na parede agora, que o Senhor não deixe eles continuar do mesmo jeito que eles estavam, talvez alguns naquele estágio de simplesmente manutenção do que vinham fazendo nos últimos anos, ou de desânimo agora por conta do que está acontecendo. Então, Pai, incomoda o coração deles para irem para a próxima fase. Assim como o Senhor incomodou de Pedro, assim como o Senhor incomodou dos apóstolos e da igreja primitiva para avançarem. Mas de outro lado, Senhor, eu também te peço que o Senhor dê para eles sabedoria, derramamento do Teu Espírito, graça, líderes que possam caminhar junto para esse novo momento. Que eles, apesar de saírem tateando, como todos nós, sem saber tudo o que a gente deve fazer, mas com a intenção de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, no lugar onde a gente está, no lugar onde o Senhor nos colocou, que os próximos anos sejam anos maravilhosos, tremendos na vida deles e da igreja deles. Que os melhores anos estejam por vir e que eles possam fazer uma tremenda diferença, equipando pais a discipularem seus filhos, equipando aqueles irmãos da igreja para discipularem outros, e que eles vejam uma grande colheita, não simplesmente pelo trabalho deles, mas porque o Senhor é quem dá o crescimento. Faça com cada um deles aquilo que o Senhor fez com a igreja primitiva, e que eles possam ver impacto e transformação onde estão, e que possam ver a graça do Senhor fluindo através deles no lugar onde eles estão. Que a gente ouça falar da história de cada um deles. Essa é a nossa oração e o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.